Embora a ISO não faça parte do previsto para o nosso conteúdo, eu vou tratar com vocês alguns aspectos da ISO que dizem respeito à gestão de recursos materiais. Vamos começar por alguns aspectos gerais da ISO, que diz respeito ao sistema de gestão como um todo. Lá estabelece a necessidade de você ter processos e procedimentos definidos, onde todos os recursos que você precisa para que esse processo seja realizado, seja ele de gestão, seja ele de produção, sejam definidos, os resultados, ou seja, as saídas desses processos, de novo, de gestão ou de produção, também têm que estar definidos e, acima de tudo, todos os recursos que você precisa, desde pessoal, máquinas e equipamentos, todos esses recursos têm que estar também definidos e estabelecidos. Vamos ver os 7 princípios da gestão da qualidade. Primeiro, foco no cliente. Toda empresa tem que saber que os clientes são os mais importantes. Os requisitos deles sempre têm que ser levados em consideração. Segundo, a liderança. Se não existir exemplo vindos de cima, dos gestores e de todos os mais, tá? A qualidade não acontece, mas só a liderança não é suficiente. Todo mundo que trabalha tem que estar engajado, a equipe tem que estar comprometida também com a qualidade. E a empresa ela tem que trabalhar com uma forma estruturada, por processos. Esses processos significam que todo mundo tem que saber o que faz, como faz e quando faz. Mas também tem que estar sempre pensando em fazer melhor, a melhoria contínua. E tudo isso daí tem que ser baseado, a gestão tem que ser baseado em dados, em fatos. E por fim, a gestão de relacionamento. Relacionamento com o cliente, com fornecedores e relacionamento com a sociedade, além dos relacionamentos internos. E quando se fala em abordagem por processo, aqui está. Ou seja, as atividades, elas são só uma parte da gestão por processo, da abordagem por processo. Além das atividades, eu tenho que saber o que eu preciso para fazer e o que eu tenho que entregar e para quem que eu tenho que entregar. Então, eu tenho a atividade, as entradas, ou seja, os recursos que eu preciso, as saídas, o produto que eu entrego, mas eu tenho também que pensar quem é que vai me entregar alguma coisa para que eu faça e quem é que vai receber tudo aquilo que eu produzo. E em todos esses aspectos, eu tenho que ter pontos de controle. Eu tenho que deixar muito claro o que eu estou observando, qual era o meu objetivo, qual eram as minhas métricas para poder fazer isso com qualidade. E por fim, o elemento importante é a chamada mentalidade de risco. O que é a mentalidade de risco? É eu me preocupar, eu me antecipar a eventuais problemas, eu analisar toda a situação. Exemplo, num estoque. Vai faltar peça? Vai faltar algum elemento? Vai faltar algum insumo? Se vai faltar, eu tenho que antever, eu não posso deixar faltar. Se eu tiver muito, vai me custar muito? Eu vou ter algum problema de prazo de validade? Então eu tenho que me antecipar a tudo isso. Então, essa gestão do estoque é um exemplo típico da mentalidade de risco, é fundamental. Voltando para os requisitos da norma. Vamos ver requisitos de planejamento. No planejamento, a ISO estabelece a necessidade de você ter objetivos para a qualidade e você ter também determinados quais os recursos que você precisa ter. Desde as pessoas, passando inclusive dinheiro, mas as máquinas, equipamentos, a infraestrutura, ou seja, as áreas que você precisa ter. Neste caso, embora isso seja questão de gestão de patrimônio, dentro da ISO 9001, isso não faz diferença. Recurso para ISO é recurso. Dentro da administração de materiais, isso aqui seria tratado pela gestão de patrimônio. No entanto, nós temos que ver que a infraestrutura no nosso componente fala em área de armazenamento. Se fala em área de armazenamento, pode estar falando em layout de almoxarifado. Pode estar falando em organização e distribuição dos itens pelo almoxarifado. Então, isso também vai impactar na forma que nós vamos aplicar aquilo que nós vamos aprender nesse componente. O que acabamos de falar na ISO está desta forma.
mais um conjunto de requisitos, num item chamado apoio e explicitamente recursos, mais explicitamente ainda infraestrutura. Aqui diz a necessidade de você detalhar e especificar essa infraestrutura. Cita-se especificamente como que é que você vai fazer para suportar, para apoiar o funcionamento da tua área. Quando nós falamos, no nosso caso, nós estamos falando em recursos materiais, nós estamos falando em almoxarifado, por assim dizer, está aqui, olha, o layout, está aqui. Eu vou ter que comprar, eu vou trabalhar com esteira, eu vou trabalhar com transpaleteira, eu vou trabalhar com empilhadeira. Como que eu vou trabalhar? E eu tenho não só que planejar, mas depois eu vou ter que suprir todas as necessidades com base nesse planejamento e mais, com base no nível de detalhe que eu determinei para esses recursos. Aqui está como que a ISO apresenta esses requisitos. Agora vamos falar da operação. Vamos lá. O que é operação para ISO? Operação é o acontecer, o fazer acontecer. É a área de produção, é a área de prestação de serviço, é o fazer acontecer. E aí ele estabelece de novo, como em tudo na ISO, dependendo do planejamento, ele começa com esse planejamento, inclusive dos controles que eu vou ter que adotar para fazer as coisas direito. Então, lá está. Eu tenho que planejar no nível de cada linha de produção e de respectivo produto ou prestação de serviço. Eu tenho que deixar claro quais as exigências que o cliente espera e que a empresa também espera que cada produto ou serviço deva atender. Mais um detalhe ainda, eu tenho que saber quais são os recursos necessários para que aquilo que eu estou planejando entregar consiga ser entregue da forma que precisa ser feito. E se eu precisar comprar ou contratar alguns fornecedores externos, eu também tenho que saber como especificar e como passar tudo isso para eles, para garantir que, a começar da qualidade do que eu vou receber deles, eu consiga entregar com qualidade para os meus clientes. E na ISO aparece dessa forma. No item 8.1, citou os fornecedores externos, os cuidados que eu tinha que ter, que eu preciso ter com os meus fornecedores externos. Aqui no item 8.4, ele vai detalhar esses cuidados que eu tenho que ter. Então, ele começa no item 8.4.3, existem outros, mas no 8.4.3, ele fala que eu tenho que passar para os meus fornecedores externos todas as informações específicas, detalhadas, para garantir que os produtos que eles vão me entregar estejam de acordo com o que eu preciso. E aqui ele entra no nível de detalhe até mais ainda. Ele vai falar para o fornecedor o seguinte: olha, eu quero isso dessa forma. E saiba que, quando você me entregar, eu vou fazer esse teste, vou fazer essa verificação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal. Se você não me entregar da forma como nós combinamos, eu não vou te pagar, ou eu vou pagar só quando você tiver entregue tudo. Se tiver um item de 1.000 que tiver com problema, eu vou ficar com os 999 e só vou te pagar quando você me entregar. As condições de aceite, as condições de inspeção que eu vou fazer, tudo isso tem que estar especificado. Na ISO aparece assim. Eu sei que vai dar trabalho para ler tudo isso daqui, então fiquem tranquilos que depois tem um outro documento onde isso está detalhado, tá bom?
Esse aqui é o complemento daquele item. Eu falei que ia dar trabalho, mas fiquem tranquilos. Como eu já disse, tem isso num outro documento. Planejei, comprei, chegou a hora de produzir, de prover o serviço. É isso que trata esse item. E aí ele especifica que eu tenho que ter a certeza, eu tenho que assegurar que todas as condições ambientais necessárias estejam adequadas. Almoxarifado, vamos entrar aqui. A temperatura do almoxarifado é adequada, é controlada? A umidade. Eu tenho risco de vazamento de produto químico? Eu posso misturar produtos? Tudo isso tem que estar lá. Mais uma coisa que ele fala, eu tenho que ter, e aí ele fala que é recomendável, a ISO nunca recomenda, né? Ela fala que eu tenho que ter mecanismos para eliminar o impacto do erro humano. E ela diz que eu tenho que ter mecanismos automatizados. Contagem de grande número de itens. Será que vale a pena sempre fazer isso na mão? Ou o código de barras vem ajudar isso daí? E da digitação em lista muito grande? Então, isso daqui pode trazer sérios riscos para a gestão do estoque. Então, aqui entra a questão de você ter técnicas, de você ter ferramentas, de você ter tecnologia para te suportar. E mais até do que isso, ele fala também, antes de você liberar, e aqui nós estamos falando talvez em produto acabado, você está entregando alguém para um cliente, você está entregando, empacotou, você tem que ter uma verificação. Uma coisa é você ter o código de barra a hora que o responsável vai lá e tira da prateleira. A outra coisa é você ter um duplo cheque para verificar o seguinte, pô, chegou na prateleira, chegou na esteira, o cara ali empacotou. Tem como verificar um segundo tópico para ter a certeza de que aquilo está tudo certo? É isso que fala esse item. Aqui, de novo, como que a ISO apresenta esse item. Está acabando. Vamos falar de identificação e rastreabilidade. A ISO estabelece que eu tenho que ter mecanismos para conseguir rastrear os itens tanto internamente na minha empresa, quando que eu cheguei, ou seja, eu comprei um lote de um produto de um fornecedor. Esse item que eu comprei vai compor um conjunto maior que depois vai para um cliente. Eu tenho que conseguir rastrear se lá no meu cliente final vier a acontecer algum problema e for possível identificar que esse problema está relacionado a um determinado item, como que eu vou descobrir se é exclusivo desse item, um defeito do item, ou se tem respeito ao lote como um todo? Isso é a rastreabilidade. E aqui está como que a ISO apresenta isso daqui. E, por fim, fala da preservação. No nosso caso, nós estamos falando preservação do produto. Embora a gente possa falar em produto acabado, mas eu tenho que pensar também o produto enquanto estiver em produção. Ele deve ser protegido contra danos, contra avarias. No caso de logística, isso se torna fundamental. Por quê? Porque antes de ir para o cliente, ele vai passar por uma coisa muito importante no processo de logística, que é o despacho, que é a expedição, que é a acomodação disso no estoque ou a acomodação disso nos meios de transporte. Então, por isso que eu coloquei isso em destaque aqui, porque a ISO trata disso e acredito fortemente que isso tem muito a ver com logística. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa.